Tarde a todos. Estamos começando o talk show antes do jantar. Bem-vinda. Espero que a gente possa trazer para as pessoas bastante inspiração e um pouco de tomada de consciência e, se possível, ação. Sempre que eu começo esse programa, eu lembro o propósito dele, né? E o propósito desse programa é mesmo o propósito de alimentar a nossa alma, o nosso espírito antes da gente jantar. E para nós que estamos aqui do Hemisfério Norte, né, hoje temos convidadas, como sempre, do Hemisfério Sul, nós estamos quase chegando na hora do jantar, né? Então, o desejo é que antes do jantar a gente realmente comece a perceber que a gente pode alimentar-se de outras coisas e, principalmente, alimentar a alma e o espírito para ter uma vida de mais qualidade. E como não poderia deixar de ser, esse tema é um tema que já mexe comigo há muito tempo, por vários motivos. Primeiro, por eu ter passado um momento da minha vida que eu trabalhava como professora. Por outro motivo, porque eu tenho uma filha de idade escolar. E terceiro motivo, porque eu acredito que uma população educada é uma população consciente e é uma população que consegue criar um mundo melhor. Então, quando eu me deparo com o tema educação, o que vem a mim é que tipo de consciência esses alunos podem vir a ter no mundo estudantil para criar uma vida de mais qualidade. E como não existe acasos, hoje de manhã eu estava numa mentoria, porque a partir de, mesmo eu sendo mentora, eu também sou mentorada muitas vezes, e hoje de manhã uma das temáticas da minha mentoria surgiu a palavra educação. E não a propósito, vinha junto com a palavra educação, vinha a informação, né, o significado do latim. E uma das coisas que me chamou a atenção, o educo, é a ideia de ir buscar dentro algo e trazer para fora. É identificar algo que há dentro de cada um e deixar que isso se manifeste. E aí sim, eu acredito que isso é o que eu sinto que é a educação. E que, por muitas vezes, está distante do que a gente identifica como educação convencional, o que a gente vê nos meios estudantis, não só pelos estudantes, pelos acadêmicos, mas também, né, pelos discentes, pelos professores. Então, nesse momento, chegou a hora do talk show antes do jantar falar sobre educação. E eu acho que deve ser um tema que nós deveríamos falar pelo menos uma vez no mês, nem que seja para a gente se relembrar o que é realmente educar um ser, o que é realmente ser educadora de um ser e o que é realmente ter consciência do que você está formando, não só para a sociedade, mas como para a família daquele ser que está ali. E por isso temos convidadas que estão verdadeiramente ligadas à área da educação. Temos a Adriane, que vem do Brasil, trazer um pouco do conhecimento dela e também da forma como ela vê e sente, vivencia o processo educacional. Temos a Sofia Borges, uma pessoa que trabalha com educação, com uma escola fantástica aqui em Portugal. E temos a Lina Monteiro, que tem um histórico educacional, que nesse momento educa de outra forma, mas que passou pelo processo de educar seres de uma forma convencional. Então, bem-vindas. Espero que a gente possa partilhar muitas coisas, quiçá debater e trocar ideias e, principalmente, elucidar quem está do outro lado para perceber, tanto quanto pais, quanto filhos, o que realmente deveria ou poderia ser uma educação com mais qualidade. Então, vamos começar, todos nós que estamos aqui no Hemisfério Norte, acolhendo a Adriane, que vem do Hemisfério Sul. Então, Adriane, queria que você se apresentasse, queria te agradecer por ter aberto um tempinho na sua agenda para estar aqui comigo. Eu recebi uma indicação muito carinhosa de que você podia acrescentar muito para o nosso trabalho hoje. Então, muito bem-vindo, Adriana Guedes.
Liga o seu micro. Eu vou dizer boa noite para vocês, mas aqui nós acabamos de almoçar. De almoçar, é verdade. Literalmente. Sofia, não te ouço. Aqui a gente ainda está na boa tarde, começando. Ainda é boa tarde, né? Então, eu imagino que daqui a pouquinho vocês vão começar a noite de vocês. Eu aqui acabei de almoçar com a minha família. Meu nome é Adriane Eugênia Guedes. Eu sou professora de uma universidade que se chama Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É uma universidade pública e eu trabalho com curso de formação de professores. Desde 2011 que eu trabalho nessa universidade e eu entrei com um concurso público de submissão aberta, né? Antes de trabalhar na universidade, eu trabalhei durante muitos anos em diferentes escolas. Eu cheguei a dirigir uma escola durante muitos anos e co-criar uma escola também voltada para as crianças. Aqui a gente chama esse segmento de educação infantil, que são os primeiros anos da vida escolar da criança, né, das instituições educativas, que vai dos bebês até os 6 anos. Uhum. Me especializei nessa área especial e trabalhei também em outras escolas particulares e públicas também, tendo experiências com crianças da educação infantil, mas também do ensino fundamental, que são as classes logo em seguida, né, dos primeiros anos também do ensino do primeiro grau, do fundamental aqui no Brasil. Então, para mim, isso é muito importante, relacionar essas duas experiências, porque eu trabalho com a formação de professores tendo já vivido a experiência de ser professora de crianças. E eu acho que isso faz uma diferença. Eu experimentei quais são as questões, quais são os desafios do cotidiano de uma escola. Então, eu não acredito numa formação teórica exclusivamente que não tenha um diálogo com os desafios da prática. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que nesse momento seria só me apresentar, né, Marinéia? Ou você quer que eu já... Sim, meu amor. Só uma Sim. apresentação, Deixa eu já te né? perguntar uma coisa. O que te levou para a área educacional? É uma boa história. Na verdade, eu tenho uma formação bem híbrida, mas é uma pergunta muito boa, porque os meus interesses são muitos. Então, eu costumo dizer que assim, eu me senti um pouco como um polvo, com muitos tentáculos, querendo abraçar muitos interesses. Então, eu sou uma formada em dança também. Eu fiz essa formação em paralelo com a universidade, e a minha primeira graduação foi em psicologia. Quando eu fiz psicologia, eu já sabia que o meu interesse era a escola e a educação, mas eu não sabia se eu queria fazer uma formação como professora. Eu sabia que eu queria trabalhar com saúde mental, com saúde, bem-estar, enfim, de alguma forma contribuir, né, para o aprimoramento humano. E quando eu entrei na psicologia, a minha hipótese é que talvez fosse por esse caminho, pensando na psicologia voltada para a criança, enfim. Mas no final da minha graduação, eu fui descobrindo pelas experiências de estágio, eu fiz um estágio muito significativo de psicologia institucional, onde eu me aproximei muito do cotidiano da escola. Em paralelo, eu já tinha feito essa formação de normal, que é uma formação técnica para professora. E aí eu fui, quando acabei a graduação em psicologia, comecei a trabalhar em escolas. Na época que eu comecei a trabalhar em escolas, não era necessário para você trabalhar nas creches que você fosse pedagoga, você poderia ter outras graduações. Hoje não, hoje isso é uma exigência legal. E eu descobri que não, eu queria trabalhar com saúde na escola, porque eu acho que uma boa escola pode ser um espaço, uma boa experiência escolar pode ser um espaço de potência para a saúde, onde você se fortalece, onde você se expressa, onde você é reconhecido. Eu acho que a escola é esse lugar que pode ser um lugar de fortalecimento do grupo dos sujeitos. E aí, a partir daí, comecei a fazer formações ligadas à educação. Aí eu fui me especializar em educação infantil. Aqui, não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil você tem as especializações que são diferentes do mestrado. São cursos de 1 ano e meio,
onde você focaliza uma área. Então, eu fiz especialização em educação infantil, fiz em alfabetização e em docência do ensino superior. Depois que eu acabei todas essas especializações, eu fui fazer mestrado e doutorado na área de educação. Quando eu acabei o doutorado, eu fui fazer pedagogia. Fiz um caminho. Olha. E foi Sim. isso. Então, assim, eu fui sempre querendo me sentir mais segura nas áreas que eu estava trabalhando, enfim. Então, as formações foram muito para me ajudar a encontrar respostas e compreender melhor o que eu fazia, o que eu pensava. Sempre muito em diálogo com os desafios da prática. Uau, de dança A a pedagogia. E ela está presente, eu estou trazendo ela. Imagino, imagino. Imagino. Obrigada, Diana. Voltamos aí já já. Lina Monteiro, por favor, querida, se apresente, me conte como você chegou à área educacional também. Então, boa tarde. Meu nome é Lina Monteiro. Eu, tal como a Adriane, também queria entrar para a psicologia, porque sempre, no fundo, me interessei pelas questões do funcionamento, do desenvolvimento humano, de perceber, em termos pessoais, porque é que as emoções, etc. Só que eu fui apanhando uma série de estruturas e mudanças educacionais aqui em Portugal após o 25 de Abril, eu apanhava sempre a mudança, e quando eu cheguei à altura de escolher a área, não pude entrar para a psicologia porque me faltava uma disciplina que eu deveria ter tido e não tive. No entanto, tive uma disciplina de psicologia durante o 10º e 11º ano, mas não pude entrar para a psicologia. E então o que me restou como escolha, como eu também era boa aluna e gostava de línguas, foi fazer uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas. Eu licenciei-me em Línguas e Literaturas Modernas e essa licenciatura dava acesso ao ensino. Se bem que quando eu era mais jovem eu também dizia que queria ser educadora de infantil, portanto sempre tive uma ligação grande com as crianças. Então, eu entro para a licenciatura, faço a licenciatura, não gostei particularmente, tinha ali cadeiras que não me diziam nada, e pensei ainda desistir e o que é que eu faço à minha vida, mas o medo de enfrentar o meu pai na altura era maior do que o esforço que eu tinha que fazer para acabar, e acabei, e para onde me dava acesso para lecionar, para dar aulas. Eu concorri e fiquei, mas foi assim, o primeiro dia que eu pisei uma sala de aula, eu tinha 22 anos na altura, 22 para 23, e o primeiro dia eu lembro-me ainda da sensação que foi, uau, é isto que eu quero para a minha vida. E fui colocada numa escola desafiante, complicada, com alunos já muito crescidos, mas ainda estavam em níveis de escolaridade muito baixos, portanto tinha alunos do 7º ano, por exemplo, com 17, 18 anos, muito desfasados e já quase a minha idade, portanto, turmas com processos disciplinares, de maus comportamentos que tinham tido, e eu vejo-me ali novinha, inocente nisto tudo, no meio deste meio difícil. E então eu percebi logo aí que tinha que fazer alguma coisa para chegar àqueles alunos, senão tinha a minha vida arrumada, literalmente. E então eu comecei por aí. E como eu costumo dizer, felizmente, nunca estive em escolas fáceis, ditas fáceis, não é? Sempre estive em escolas em contextos socioeconómicos muito desafiantes,
muito baixos, crianças sem estrutura, sem família, com muitas dificuldades, etc. Isso trouxe-me assim uma bagagem a outros níveis que eu nem imaginava na altura. Aqui nós andamos, enquanto não ficamos efetivos numa escola, andamos de escola em escola todos os anos e fui andando sempre em escolas nestes contextos, mas aquilo que eu sinto é que eu percebi logo que eu tinha que chegar àqueles alunos, por isso que eu digo que tive sorte de ter estado em contextos desafiantes, eu tinha que chegar àqueles alunos de uma maneira tocando o afetivo, tocando a parte emocional deles, não é? Porque senão havia sempre muitos problemas com outros colegas meus e isso tudo. E fui desenvolvendo esse meu lado de professora, mas outra parte que infelizmente muitos professores colocam de parte, não é? Que é a questão dos afetos. E essa questão da afetividade e de os trazer para mim fez com que eu conseguisse ser sempre ali o suporte, muitas vezes, e o apoio daquelas crianças. Isto fez-me também colocar-me ao caminho de começar a fazer outras formações onde eu pudesse ajudá-los também de uma outra forma. E então entro nas áreas terapêuticas para poder entender aqueles contextos, aquelas situações e poder ajudar também aqueles meus alunos que muitas vezes não tinham família, não tinham uma mãe, viviam com outras pessoas. E situações em que muitos estavam para serem entregues a instituições, etc. Esse meu caminho depois por essas áreas mais terapêuticas, digamos assim, fez com que eu depois também levasse isso para o contexto escolar. Então eu consegui depois desenvolver alguns projetos em termos de escola, onde eu fazia essa ligação, já com algumas ferramentas como a meditação, o relaxamento, isto em 2006, por exemplo, onde não havia ainda não se falava tanto, não é? Aqui em Portugal. E consigo levar a meditação, consigo fazer, introduzir algumas técnicas que eu também estava a aprender, criar projetos e fui conseguindo ter. Paralelamente, eu dava as aulas como professora, que eu era professora de francês, e desenvolvia esses projetos também na escola. E estive 28 anos no ensino. 28 anos, sendo que os últimos 7 anos foram neste contexto. Depois, zanguei-me não com os alunos, mas com toda a estrutura e como as coisas estão montadas, porque fui deixando de ter espaço para desenvolver esses projetos, cada vez mais sobrecarregada com trabalho administrativo, com turmas a 30 alunos, onde não há espaço para se desenvolver a aprendizagem de uma forma mais adequada, não é? E assim, abreviando, em 2016 então saio definitivamente e pensei que iria ter a oportunidade de começar a criar a escola com que eu sempre no fundo sonhei. E tentar implementar aquilo que eu no fundo fui implementando de alguma forma, mas a estrutura está montada de uma maneira que há pouco espaço depois para se conseguir fazer um pouco diferente, não é? Eu
eu devo dizer que já em 2006, por exemplo, eu começava as minhas aulas todas com meditação. Eu conseguia pôr as minhas turmas todas a meditar antes de começarmos a aula. As minhas aulas eram dadas com música de fundo para ajudar na concentração. Eu introduzi muitas diferenças, digamos assim, algumas não tão bem aceites até pelos colegas e alguns pais também, infelizmente, mas fui introduzindo sempre o que eu pude. E pronto, fico-me por aqui agora, depois vou desenvolvendo mais algumas questões para não estar aqui a tomar agora mais tempo. Muita coisa havia para contar, não é? Foram 28 anos. Eu percorri tudo na educação, só para dizer isso. Eu fui professora, eu tive cargos de gestão, tive num cargo de gestão de uma escola, eu tive cargos de gestão dentro da escola, de coordenação, eu estive requisitada num organismo do Ministério da Educação a apoiar projetos pedagógicos, portanto eu fiz todo um percurso em termos de ensino que acho que não faltou nada, a não ser, pronto, cargos ministeriais, mas também nunca ambicionei nada disso, Deus me livre. Mas pronto, isso aí então em 2016, porque eu ainda acredito que a escola pode ser diferente, mas eu não estava a conseguir fazer mais naquele momento ali, dentro daquela estrutura que se tornou um bocado bastante pesada. Paulina, obrigada. Obrigada já pela sua intervenção. E falando em criar a escola do meu sonho, né? Sofia Borges. Fale-me para mim o que é ter uma escola de sonho. É muito trabalho. Eu acho que mais do que muito trabalho é muito acreditar. Então, o que me motivou a começar eu venho da área eu trabalhei sempre com adultos, portanto, trabalhei sempre na área do treinamento para adultos. Quando se começou a falar do coaching e das competências, das chamadas soft skills, não é? Quando o treinamento começou a ir para além das áreas mais técnicas do treinamento, digamos assim, quando se começou a trabalhar as soft skills. Eu vivia no Brasil, na altura eu vivi muitos anos no Brasil, e eu acho que o Brasil, em termos de educação, é um país bastante mais vanguardista do que Portugal. Portanto, no Brasil já se fala de construtivismo e de formas alternativas de estar em educação há muito mais anos do que em Portugal. Portugal, nesse aspecto, se quisermos, é um país mais conservador. Então, quando voltei para Portugal e tive um filho, ele nasceu ainda no Brasil, mas quando regressei a Portugal e o quis pôr na escola, deparei-me com um sistema que eu achava profundamente ultrapassado, desadequado no fundo para a nova realidade que nós queríamos ter enquanto sociedade, e para mim a educação é a base da sociedade. Então, em vez da educação poder andar atrás da sociedade, ela deveria andar à frente, não é? Nós devíamos estar a preparar os adultos do futuro e não ao contrário. E a sensação que eu tenho é que os programas são sempre desenhados atrás, ou seja, em vez de pensarmos, ok, que sociedade queremos ter e para termos esta sociedade, que escolas devíamos ter, não, a coisa vai andando assim um bocadinho desfasada, não é? Então, e quando imaginei uma escola, acho graça quando as pessoas falam de sonho e falam de utopia e acham que não é possível fazer-se de outra maneira. Não sei muito bem se já nasci assim ou se foi a minha educação que me permitiu. Eu acredito que tudo é possível, que basta a gente
crer e acreditar que a gente torna real o possível, torna real aquilo que a gente acredita. Se a gente acha que aquilo é o certo, acho que é, para mim é simples. Eu sei que parece um bocado estranho falar assim, quando acho que o mainstream, não é, pensa ao contrário, e muitas vezes pensei se não seriam eles que estavam certos e eu que estaria errada. Se eles todos achavam impossível, então se calhar certamente era eu que estava errada, porque se calhar não era possível uma escola diferente. E depois descobri que sim, que é possível, que o Ministério até deixa e que até se pode fazer meditação e até se pode não ter manuais e até se pode misturar as disciplinas todas numa só e que na realidade se pode criar, que até há esse espaço, e hoje em dia já há muito mais exemplos, não é? Que até há esse espaço para se criar essa nova realidade. E pronto, há 14 anos nasceu os Aprendizes, inicialmente como uma escola só para a educação infantil e os primeiros anos, os primeiros 4 anos. Neste momento já temos uma escola até o 12º ano, mostrando sempre que é possível trabalhar o currículo e desenvolver a totalidade do ser. E, portanto, eu costumo dizer que um louco nunca está só, não é? Então, neste momento, eu tenho mais 300, não gostaria de lhes chamar loucos aos pais da minha escola, não é? Coitados, acho que eles não gostariam dessa designação, mas cada vez há mais gente que acredita que sim, que é possível e que temos que quebrar paradigmas e que temos que fazer diferente. Aqui na escola é muito fácil, porque o ADN da escola já é esse, já é o ADN da liberdade para criar. E, portanto, nós estamos sempre a pensar e sempre a questionar-nos e sempre a deixar-nos guiar muito pelas crianças. Eu acho que eles é que são os verdadeiros mestres e eles é que nos vão mostrando o caminho e que nós só temos que ter esse olhar sobre eles, não é? Enquanto seres capazes de nos guiar, em vez do sistema antigo em que era o adulto, que era o grande mestre, não é? E que era o adulto, que era o que sabia tudo e que tinha que ensinar às crianças. Eu acho que eles têm um potencial muito maior, justamente de serem eles quase que os mestres, não é? De nos irem guiando e mostrando quais é que são os novos caminhos e nós estamos disponíveis e abertos para isso e tudo o resto se vai fazendo e acho até fácil. Eu gostei, né? E é mesmo isso, né? Aquilo que a gente acredita, né, pode se tornar fácil na materialização, né? Porque na nossa mente aquilo já aconteceu. Então, é só materializar aquilo que já aconteceu, né? É um pouco assim. Uma das coisas que eu queria saber de vocês é como foram vocês estudantes? Como é que foi a vida estudantil de vocês? Sofia, como é que era a Sofia pequena na escola? Como é que foi a adolescente Sofia na escola? Como é que foi isso? Olha, eu tive muita sorte, é muito engraçado porque muitas vezes tenho pensado sobre isso, porque eu andei sempre em escolas públicas, por volta dos 5 anos, acho eu, tive o meu primeiro diagnóstico e fui diagnosticada, acho muita graça hoje em dia falar-se nisso, porque eu era sei lá, acho que era vista como fora da caixa, e como era fora da caixa, tinha que haver algum problema comigo, não é? Claro. E então, o meu primeiro diagnóstico, e depois até passei por isso como mãe, o meu primeiro diagnóstico é que eu ou era, adoro hoje em dia, acho isto muito engraçado, ou era sobredotada ou era hiperativa, que são, assim, 2 diagnósticos que não têm nada a ver um com o outro, não é? Então, mas tinha que haver qualquer coisa, porque eu era um bocado estranha, não é? Então tinha que haver qualquer coisa, então ou era sobredotada
ou era hiperativa. E então fui estudar numa escola que tinha um ensino integrado da música com o ensino curricular. E eu acho que essa foi a minha bolha a dar, que foi... as artes sempre fizeram muito parte, depois estava a gostar de ouvir a Adriane, porque depois a minha avó era pianista no Conservatório Nacional e eu também tive que ir para o Conservatório Nacional. Vocês só veem a minha cabeça, não veem o meu corpo, mas qualquer pessoa que olhasse para mim jamais me imaginaria numa escola de balé clássico, não tem nada a ver comigo, mas a minha avó achava que aquilo... Então, por um lado... puseram-me sempre em escolas onde o objetivo deles, na realidade, era que eu fizesse parte daquilo, sei lá, esticavam o meu cabelo para conseguir fazer os totós da escola de dança, mas onde, por outro lado, o facto de serem meios artísticos, a nossa criatividade, em momento algum, era toldada. Então, isso foi a minha sorte, a minha grande salvação, é que apesar de eu nunca me ter sentido enquadrada, sempre me senti respeitada por aquilo que eu também trazia. Então era, por um lado, ok, a gente queria mesmo era que tu tivesse o cabelo liso e que não tivesse essas coxas grossas desse lado cabo-verdiano, isso é que era mesmo fixe, e que não fizesses tantas perguntas porque isso é muito inconveniente, mas a gente gosta de ti. Então eu sempre me senti amada e isto depois também determinou muita coisa sobre os aprendizes, não é? Eu sinto que os aprendizes, mais do que tudo, têm que ser um lugar seguro onde os miúdos se sintam amados, respeitados e valorizados por aquilo que eles são, ponto. Depois tudo o resto faz-se a partir daqui, porque isto foi o que eu senti, apesar de tudo, apesar de me quererem toldar e apesar de me quererem moldar, nunca deixei de me sentir apreciada por aquilo que eu era. Eu sei que é uma dicotomia assim muito grande, é um grande paradoxo, não é? Mesmo à minha mãe eu digo isto, que é, tu bem que querias que eu tivesse nascido com o cabelo liso e fosse se calhar outro tipo de pessoa, mas nunca deixei de me sentir amada por ser esta pessoa. E isso é muito interessante, não é? Se pensarmos há 50 anos atrás, é muito interessante. E isso determinou muito quem é que... Senti sempre espaço para ser quem eu era. E isso foi muito importante para mim e já vi muita gente e tenho muitos amigos e muitas pessoas e muitas crianças que hoje chegam até mim, que é justamente isso, que não têm espaço para serem quem são. Eu detesto uma pergunta que se faz às crianças quando elas são pequeninas, e desculpem se eu vos ofender se vocês já fizeram esta pergunta às crianças, que é: o que é que tu queres ser quando tu fores grande? Que elas, para mim, já são. Elas são desde o momento em que nascem. Elas não vão ser quando elas forem grandes. Elas já são. Elas nasceram, são. Pronto. E o nosso papel deverá ser o de guiá-los, não é? Apoiá-los e orientá-los para que esse ser que elas vieram ser se possa manifestar. Parece uma conversa um bocado esotérica, mas não é. Mais uma vez, eu acho que é um bocadinho simples, que é, pronto, não os toldar e não impedir que esse ser que eles vieram ser se possa manifestar em liberdade, não é? É isso mesmo, né? E vai de encontro isso que você disse com a palavra, né, educação, né? Porque é isso, descoberta, né? Pode ser investigar coisas dentro e trazer para fora, que é realmente a gente nasce sendo, né? Não vamos ser nada quando crescer, a gente nasce sendo. E o ideal fosse os nossos mestres, né, pseudo-mestres, professores, educadores, fosse simplesmente fazer uma baliza para nos auxiliar, para que a gente siga aquele caminho de ser o que a gente é. É isso. Agora, como você mesmo disse, parece, né, uma conversa meio esotérica. Eu imagino que, ao ouvido de muitas pessoas, isso é uma conversa esotérica. E nós estamos falando simplesmente de como educar um ser para viver uma vida em plenitude. É só isso.
né? Mas sabes uma Mas é coisa, verdade que Marinélia? tem um olhar assim. Mas hoje em dia eu acho que já há muito mais disponibilidade para as pessoas ouvirem, sabes? E o verdadeiramente escutarem, porque se calhar se a gente falar ao racional delas, vem o tal do epá, isto é um bocado esotérico ou é um bocado utópico, sei lá, eu já ouvi muitas coisas ao longo dos anos, mas cada vez mais há pessoas que estão alinhadas com este discurso, sabes? Elas próprias, muitas vezes, eu acho que são os filhos que as guiam até aqui, mas elas próprias estão em busca disso para elas. E então depois pensam, ok, se é isso que eu estou em busca para mim, em muita terapia depois, encontrei, resgatei isso, permitirem-se já dar isso aos... Eu comparo muito os pais que eu tinha há 14 anos, era muito mais o pai estrangeiro, muito pai brasileiro, já muito sintonizado com isto, e hoje já temos muito pai português, de todos os estratos sociais, de todas as franjas da sociedade, à procura disto, a dizer, ok, olha, tem que ser por aqui o caminho, não é? Eu acho que a sociedade nos tem mostrado isso, não é? A gente aprende pela experiência, não é? E a experiência tem-nos mostrado que tem que ser diferente, tem que se fazer diferente, porque eles não são felizes. Quem fez esse percurso não foi feliz e antes os pais escolhiam a escola, foi onde eu andei, resultou para mim, então também resulta para o meu filho. Mas muitos hoje em dia pensam, puxa, mas será que resultou para mim? Se calhar não resultou para mim, porque estou agora a tentar mudar, a tentar fazer diferente, então deixa-me lá ao meu filho já dar uma oportunidade diferente, não é? É verdade, é verdade, é verdade. Lina, como foi para ti a escola? Como foi a Lina na escola primária, na adolescência? Como é que era a Lina estudante? Eu era sossegadinha. Eu estudei, eu fiz a escola primária numa escola que pertencia à Marinha, porque o meu pai era militar, e com muitas regras muito rígidas, e isto antes do 25 de Abril ainda, ali um sistema muito rígido, e eu ficava quietinha no meu canto. Eu sempre pensei diferente mesmo das minhas colegas, isso tudo, mas a questão é que eu não me aventurava a expressar a minha diferença. Então eu fui ficando no meu, guardando aquilo que eu pensava para mim, aquilo que eu sentia, etc. Depois daí, o 25 de Abril deu-se, estava eu no 4º ano, portanto isto é uma marca importante aqui em Portugal, não é? Para quem estudou aqui, porque a partir daí eu fui apanhando as modificações todas depois, chamava-se assim, mas depois já não se chamava assim, então eu entro para aquilo que eu chamo o segundo ciclo, que não tinha esse nome, não era? Ainda era escola preparatória, e fui apanhando assim todas as modificações pós 25 de Abril. Eu era uma aluna média, do género, as disciplinas e tudo aquilo que eu gostava, eu tinha boas notas. As outras, eu era para passar. Não, porque sempre tive uma questão que é aquilo que não faz sentido para mim, que eu não vejo praticidade, custa-me encaixar, custo a perceber. Então era naquelas que eu não, naquelas disciplinas que eu não via interesse nenhum, eu tinha as notas apenas para passar e as outras eu gostava e tinha boas notas, portanto, e sempre fui assim. Fui sempre sossegada, não dei problemas, passei os anos todos, pronto, não... foi muito depois já de ter acabado a minha vida estudantil que eu comecei a olhar aqui para mim e a fazer este caminho de perceber realmente quem é que eu sou, o que é que eu quero. Foi um bocado aí depois. Essa minha parte enquanto estudante, que eu ainda hoje sou estudante, não é?
mas essa minha parte mais escolar não me questionava. Eu não queria desiludir os meus pais também, em termos de chumbar e isso tudo, portanto ia fazendo o meu melhor possível e não fui assim muito, não dei trabalho, digamos assim. Depois, mais tarde, tenho dado trabalho a mim própria agora, depois, uns anos depois, né? Que foi a busca de, afinal, quem sou eu? Que é o que eu acho que hoje, que é o que eu acho que deve prevalecer na educação desde o início, que é educar para o autoconhecimento, educar para o ser, começar a desenvolver. Eu hoje estou fora, mas eu acompanho imensas mães e crianças a um outro nível, agora mais... quer dizer, eu faço aqui uma ligação terapêutico-pedagógico, porque eu completamente nunca fiquei, não estou desligada. E eu ajudo muitas mães hoje a buscar a escola, até o sistema de ensino mais adequado para as crianças. E eu sinto que educar para o autoconhecimento é o fundamental e deveria ser a base do ensino, que é, e eu estava a dizer, eu hoje trabalho muito com as mães no sentido de logo cedo, de nós começarmos a perceber quais são realmente os interesses, os talentos que aquela criança já traz para não se perder, digamos assim, para se continuar esse processo, porque a escola, digamos assim, oficial, a escola tradicional, ela não está motivada para desenvolver esses talentos, não é? Já vamos falar disso. Formatado. Vamos falar disso. A gente perceber esse olhar, né, do que realmente está acontecendo, né? Esse olhar da escola não está motivada. Vamos falar disso. Então, Adriane, como é que você era em criança na escola? Como é que foi a escola para ti? Como é que foi a tua jovem na escola? Como é que foi isso? Que ouvindo a Sofia e a Lina e encontrando muitas convergências, muitos pontos semelhantes. E fiquei lembrando disso, né? Eu, quando ouço algumas pessoas dizerem que a escola era um martírio, que não gostavam de ir para a escola, eu sempre estranho muito, porque eu gostava muito de ir para a escola. Não que eu não tivesse também os meus momentos de dificuldades, ou seja, né, das relações, dos desafios, mas eu sempre gostei muito de escola. E eu acho, claro, que tem a ver com a minha história pessoal, mas também com as escolas que eu tive a oportunidade de frequentar. A minha mãe, ela era diretora e professora de escolas públicas no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. E eu passei a infância inteira nos períodos de férias, em todas as festas que a escola dela promovia, indo com ela e circulando pelas escolas. E a minha brincadeira predileta era, claro, circular pelos quadros e brincar de ser professora e conhecer os professores dela. E ela trabalhava numa escola, isso na minha adolescência, que era um projeto que foi feito para as escolas públicas na época, que infelizmente não existe mais, para jovens, chamava-se Centro Interescolar, em que os jovens eles tinham, além das disciplinas de currículo normal, eles tinham oficinas de marcenaria, oficinas de jardinagem, muitas experiências dessa natureza que nas escolas brasileiras do Rio de Janeiro são muito raras. Normalmente o chamado ensino médio dos jovens, ele não tem muito essas experiências, né? E eu acho que isso é muito rico, faz falta para o jovem poder ter também experiências de mão na massa, de construir coisas, enfim. Além disso, além dessa minha experiência de viver na escola com a minha mãe, eu ia para a escola com muito gosto, especialmente porque eu tive a alegria
de, desde cedo, experimentar o conhecimento não como alguma coisa para se acumular. Sabe essa ideia de eu sei para encher currículo ou eu aprendo para encher a minha cabeça de conhecimento, de informação? Não. As coisas que eu aprendia, não em todas as disciplinas, mas em muitas delas, me faziam pensar. A escola, e eu não sou nenhuma garota, faz muito tempo, né? Mas a escola era uma escola, como a gente chama, né, dita alternativa, porque experimentava uma outra forma de se organizar. Então, eu tinha aula de capoeira, que é uma... Vocês já devem conhecer, capoeira está pelo mundo inteiro, mas imagina, na década de 70, a capoeira como disciplina, eu tinha aula de capoeira, isso criança. Eu tinha aula de artes plásticas, de artes visuais, eu tinha aula de música, aulas em separado, eu tinha aula de teatro, e eu amava essas linguagens, era a hora que eu me encontrava. Eu falei, isso é o meu lugar. Eu lembro do gosto quando eu sabia que hoje vai ter uma aula. E a forma como as disciplinas ditas, né, regulares, do português, a matemática, a história, eram trabalhados, também era bem interessante para a época. Sofia até fala que existem várias formas de organizar, muito interessantes hoje. A gente tem a própria, tão conhecida, pelo menos acho que desde, se não me engano, anos 2000, talvez um pouco antes, a Escola da Ponte, que é a experiência que vocês têm aí em Portugal, que é difundida no mundo inteiro. Dentre outras, a gente também tem aqui no Brasil muitas experiências bem interessantes que integram, né, os conhecimentos. Na época da minha infância, a gente não tinha tanto essa experiência, então as disciplinas elas eram separadas. Mas eram disciplinas em que eu não era convidada a repetir. Essa ideia de que aprender eu estou aqui fora ensinando alguma coisa para você, então eu vou transmitir o meu conhecimento. Essa é uma ideia clássica, é aquilo que a Sofia falou, o professor ou adulto, a referência como aquele que sabe, e a criança ou o jovem como aquele que vai receber alguma coisa pronta, e aí você vai perguntar, pensando numa coisa bem básica, o cavalo é branco. E a pergunta que você vai perguntar, qual é a cor do cavalo? O cavalo é branco. Esse exemplo bem tosco, só para ilustrar o quanto que muitas vezes a educação ela se restringe a isso. Eu explico uma coisa, depois eu te pergunto se você entendeu aquela coisa que eu expliquei. E eu ensinei. E eu acho que ensinar, aprender é muito mais do que isso. Primeiro porque eu acho que o conhecimento tem que fazer sentido para o sujeito. O conhecimento tem que ajudar o sujeito a mover o pensamento, a compreender a si mesmo e ao mundo melhor a partir da experiência de pensar. Então, e aí tudo isso para falar da minha experiência que se colocou lá muito cedo. Para mim era isso, escola era esse lugar onde eu ia inventar coisa, criar coisas, ter experiências. Não era um lugar onde eu sentava para ficar escutando coisas, regra geral. E isso ficou muito claro porque na minha adolescência eu tive a bolsa, porque minha mãe era professora, eu tinha conseguido um bom desconto, então durante muito tempo eu consegui estudar nessa escola, que não era uma escola pública. Mas, em determinado momento, minha mãe precisou, por questões econômicas e tal, me colocar numa outra escola. E eu fiz lá uma seleção e eu fui para uma escola que era, como a gente tinha muito aqui, ainda tem, preparatória para os exames de vestibular, os ENEMs, que são os exames para você se credenciar para fazer uma universidade. E eu passei um ano nessa escola. Eu nunca sofri tanto, porque era isso. Eram apostilas, perguntas fechadas, respostas fechadas. Se você decorasse a apostila, escrevesse o que estava escrito na apostila, você tirava 10, era o suficiente. E, gente, então eles só querem que eu decore. Eles não querem saber o que eu penso. Eles não querem né? Não tem diálogo, não tem reflexão, é cópia. E ficou tão claro para mim que, como eu tinha tido uma educação diferente, e minha mãe me vendo ali triste, conseguiu depois de um tempo se organizar, e no ano seguinte, no ano posterior, né, ela me tirou dessa escola. Mas foi uma abertura para entender como pode ser árido também na escola, né? Como pode ser uma experiência onde um sujeito, diferente do que a Lina falou, ao invés de ele encontrar
naquela experiência ele mesmo, porque o conhecimento pode ser isso, né? Você vai descobrir a sua potência como sujeito que pensa. Você não vai ser, como criança, o adulto do futuro, que a Sofia falou, não é um projeto do futuro, é uma criança aqui e agora. E a experiência dela tem que ter sentido para aqui e para agora. Ela não está aprendendo porque ela vai ser daqui a 10 anos. Ela está aprendendo porque aquilo faz sentido na vida dela, na atualidade da existência dela. Então, para mim, a escola me trouxe essa alegria e acho que por isso que eu sempre vi a escola como esse lugar de possibilidades, né? De desafios e de possibilidades. Não, Adriana, te ouvindo, né, eu me recordo também da minha área, né, no meu tempo de menina e estudantil, né, porque eu também nasci no Rio de Janeiro e também estudei no Rio de Janeiro, e eu fiz todo o meu estudo em escolas públicas, né, desde a primária até a universidade, até o mestrado, sempre em escolas públicas. E eu vivi uma coisa parecida com o que você falou, que foi a saída do liceu, né, do segundo grau, do 12º ano, para entrar na universidade. E essa saída foi, acho que para mim, a parte mais traumática, porque eu gostava tanto da escola, sempre gostei tanto, desde todas as escolas que eu passei, mas esse momento era um momento de transição onde a gente tinha que passar exatamente por esse processo de se prepara para o vestibular. Então, estuda muito durante um ano, na verdade, como você bem disse, preste atenção, decora tudo, é quase uma sensação de que se te chacoalhar um pouco, vai cair alguma informação e na hora da prova você não vai conseguir fechar a frase que caiu uma palavra porque te sacudiram muito. Então, foi um ano também para mim exaustivo de tanto estudo, mas emocionalmente tão desgastante, porque tudo que eu tinha vivido o tempo todo na escola ali não tinha. Não havia a ideia da troca do conhecimento, da partilha, do desenvolver pensamento, não, era receber aquilo, e ainda tinha uma coisa que eu sinto hoje como cruel, que era os rankings, né? Então, os alunos eram preparados também para ranquear as escolas, porque no final as escolas queriam chegar no final do ano com 90% daqueles alunos entrando para as universidades, para as melhores universidades, para que eles pudessem no ano seguinte captar mais alunos com o mesmo sonho de entrar na universidade. Então, era hiper angustiante. E eu percebi que o que eu sentia e via como escola, ali meio que se perdeu. E eu fui tentar encontrar aquilo de novo na universidade, mas não encontrei mais. Eu tenho essa noção clara que a universidade, para mim, já foi muito o sentimento que começou ainda no preparatório para a universidade. Então, eu sempre, por isso que eu falei com a Alina, vamos olhar para isso, porque eu olho sempre hoje, né, para os dois lados, que é o aluno, aquele que está lá recebendo conhecimento, com todas as suas histórias, com toda a bagagem da sua família, porque eu acredito que o aluno leva para a sala de aula a família, com tudo que ele vive antes de chegar na escola e com tudo que ele vai viver depois quando sair daquela escola. E um educador, um professor, que também tem a sua história, que está ali de frente àquela turma e que também vai passar a história deles. Por isso que eu perguntei a vocês como vocês vivenciaram a escola. Porque hoje, terapeuticamente, com os meus clientes, eu observo que os meus clientes professores tiveram muitas dores nas infâncias estudantis. Muitas dores. As escolas, para eles, eram lugares desconfortáveis, muitas vezes. Eles não eram compreendidos, as escolas eram um prolongamento do que os pais pensavam, sentiam ou desejavam para eles próprios, como não tinham vivido, projetavam isso naqueles filhos. Eles iam para a escola como se fosse o apêndice dos pais, sinônimo do sucesso que os pais conseguiram ou não. E alguns viraram professores e também chegaram na vida acadêmica e em algum momento estavam sem saber o que eu estou fazendo aqui. Né? É uma expressão
eu finjo que te engano e você finge que acredita. Porque nós nem sabemos mais o que está acontecendo nessa relação de professores e alunos. Então, quando eu penso na escola, eu penso nesse conjunto, que é o aluno que chega com a sua história e o professor que também tem a sua história e tem uma carga horária para cumprir, um programa para cumprir, seja de que lado ele esteja na vida dele. Então, vocês também, como veem o lado do professor, porque eu, como mãe, por exemplo, eu consigo olhar, né, para os dois lados e ter uma relação afetuosa e próxima dos professores da minha filha. Mas eu percebo que não todos os pais que conseguem fazer isso. Olhar que ali tem uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, que tem frustrações também, que talvez tenha imaginado a carreira dele de uma maneira e acabou daquela, que imaginava, como a Lina falou, ter a escola de sonho não apareceu. Né? Como é que é isso? Como é que os professores também, neste momento atual da nossa educação? Quem gostaria? Sofia, liga o micro. O que eu sinto na escola, e eu tenho muitos adultos, por isso que eu há bocadinho falei que muitas vezes os próprios pais são pessoas que chegam à escola guiadas pelos seus filhos, então vêm com essa esperança de também poderem, não só de poderem proporcionar aos filhos deles uma educação diferente da deles, dar-lhes outras oportunidades, como para eles próprios. E os adultos que eu sinto que vêm aqui para a escola, e tem muita graça, porque hoje em dia já tenho uma equipa muito grande, mas desde sempre as pessoas diziam isso, e eu digo pessoalmente, para mim a escola, eu vou usar uma palavra um bocadinho forte, mas eu sinto a escola salvou a minha vida, no sentido em que pela primeira vez eu sentia que eu podia ser eu todos os dias, todo o dia. E a gente ter esse espaço de liberdade é extraordinário, e então foi o que me permitiu uma transformação, não é? Um chegar cada vez mais perto de mim própria. E eu sinto que os adultos que vêm para aqui trabalhar, e é muito engraçado que eu ponho poucas vezes anúncios, porque eles chegam aqui, as pessoas que são para chegar aqui, porque são pessoas que no fim têm que estar disponíveis para este processo interno deles. Têm que estar disponíveis para o processo, porque pouca gente chega aqui já no lugar certo, porque a gente não foi educado deste jeito, a gente não andou na escola deste jeito, então a gente tem que estar disponível para essa transformação. Agora, da parte dos pais é verdade, nem sempre os pais estão disponíveis para perceber que do outro lado é só uma pessoa, também com o seu processo, também com a sua bagagem, também com a sua história, e os pais também têm que estar muito disponíveis para isso. Há bocadinho falou da questão dos rankings e eu acho que isso também está um bocadinho a mudar. Eu acho que ainda temos algumas crenças muito enraizadas na nossa cultura que são o que estão a impedir uma transformação mais rápida, porque as pessoas ainda acham que tem que se ter isto ou aquilo, ou são felizes ou aprendem. Então, e hoje em dia as escolas ainda são avaliadas só nos rankings, ainda ninguém tem um selo de uma escola sem bullying, ainda não temos um selo de uma escola onde as crianças são felizes e gostam de aprender. Eu tenho muitos pais, hoje menos, mas ao longo dos anos fui tendo muitos pais que diziam: Sofia, o feedback que tenho é que os miúdos aí realmente são felizes e a gente entra aqui e isso sente-se, mas será que eles aprendem? E não havia nenhum fundamento, porque eu dizia assim, mas porquê que questionam isso? Porque não havia resultados de exames. Agora eu já tenho alunos que vão a exames, então eu já tenho provas que eu possa dar, não é? E adoro dar essas provas, dizer, olha, eles são felizes, gostam de ir para a escola e têm bons resultados académicos, espetacular. Aliás, quanto mais felizes eles estão, melhores resultados académicos eles têm, obviamente, não é? Mas esta crença de que, puxa, mas eu posso, é como o dinheiro e a felicidade, não é? Eu posso ser uma pessoa boa, honesta, trabalhar com valores e ter dinheiro. Claro que eu posso, mas a gente acha sempre que ou tem um ou tem o outro.
Então, esses que são os paradigmas, acho eu, mais enraizados na sociedade, na realidade, que a gente, pronto, devagarinho vai transformando desta forma, é mostrando, e é só quando as pessoas virem que, ok, eles ali são felizes, são solidários, são amorosos, são amigos uns dos outros, e aprendem, e sabem matemática, e sabem história, e sabem fazer projetos, e sabem... Pronto, mas isso só quando a gente mostrar no fim, não é? Só quando houver mais escolas assim, é que no fundo a gente vai poder provar às pessoas que sim, que é possível isso tudo, não é? Sofia, eu imagino que, né, talvez você não pense isso, ou talvez não diria, mas você reconhece que esse olhar, esse trajeto, esses 14 anos que o aprendiz traz, não é algo ainda comum? Os aprendizes ainda são uma exceção. Não, claramente, claramente. Mas já saiu do lugar de louco, já saiu do lugar de verdade. Verdade, isso é muito importante e isso mudou muito em 14 anos. Há 14 anos as pessoas diziam, eu não quero o meu filho nessa escola, imagina, vem todo sujo para casa e, meu Deus do céu, e podem pintar de qualquer cor, e sei lá. Eu tenho uma folha que eu vou chamando das palavras proibidas, não é? Do castigo, da culpa, E hoje já vem, é isso que eu digo, que eu sinto uma grande transformação na sociedade nesse sentido, que já não é louco, já não é esotérico, já muita gente diz, não devíamos chamar alternativo, deviam ser as outras assim, mas ainda há muito poucas, repara, tu já tens, na educação infantil, tu já tens muitas escolas da ponte, entre as Waldorfs e as Montessoris e os MEMS, já tens muitas escolas. Depois, quando passamos ao primeiro ciclo, já tens menos, mas ainda tens algumas. Depois daí para a frente é que já não tens, quer dizer, tens a escola da ponte e tens nós, não tens mais ninguém, em Portugal inteiro. A gente tem 11 milhões de pessoas e tens 2 escolas num país inteiro a fazer diferente, porque os outros porque têm medo, porque, ai meu Deus, agora é que é sério. Então, cada vez que eu abro um novo ciclo, eu tenho essa resistência, que toda a gente diz, não, está bem, mas na educação infantil ainda dá para fazer assim, mas agora, depois no primeiro ciclo, já não vai dar. Depois eu vou lá e mostro que dá. Bom, ok, mas agora no segundo ciclo é que não vai dar. E cada ciclo que eu vou abrindo, eu vou mostrando, olha afinal dá, vejam lá vocês. E com isto a gente também inspira outros, percebes? A dizer, olhem, dá. Eu tenho montes de visitas de outras escolas e de outros professores e de educadoras e de auxiliares, pronto, que vão lá para o mundo fazer diferente, para os lugares para onde elas vão, sabes? E vocês não acham também que tem professores que gostariam de ter isto também, uma escola assim, de ter essa possibilidade de trazer realmente a essência que levou eles para a área educacional para manifestar todo dia? Porque eu imagino que tem muitos professores que também se sentem infelizes por se sentirem podados e não conseguirem expressar o que levaram eles à área educacional. Seguramente, Você seguramente. Isso, Linda, Adriana, ou não? Ou isso é só uma coisa da minha cabeça? Não, você está super, super correta na sua intuição. Eu, como falei para vocês, eu tenho as 2 experiências, um pouco para também conversar sobre esse assunto que você trouxe. Eu fui diretora, fui dona de uma escola, como Sofia, durante... Essa escola existe ainda, eu que não estou mais lá, mas eu fui durante... Como é que se chama, Adriane? Como é que se chama? Uma Casa Monte Alegre. Casa Monte Alegre, num bairro residencial chamado Santa Teresa. E ela começou como uma escola de fundo de quintal pequenina. Eu já trabalhava com educação há muitos anos, eu trabalhava em outras escolas, até eu conseguir me dedicar só a ela. Foi lá depois de uns 2 anos, quando ela se firmou. Mas, enfim. E eu fico pensando nisso, sabe, gente? Essa relação família e escola, para que ela seja uma parceria,
a escola precisa abraçar essa relação como um trabalho também A pedagógico. parceria, não é? É uma parceria, isso se constrói, porque o pai ele está no lugar dele de leigo, de falar ou de pensar o que ele, enfim, construiu a partir da experiência dele. Então, eu gosto de contar esse caso, porque eu acho que ilustra bem isso que a Sofia está falando, de como a escola vai pelas crianças, mesmo que os pais tenham dúvidas, eles observam como os filhos estão, e isso vai dando para eles uma compreensão maior do projeto pedagógico. Eu recebi um pai que ele era o clássico, como é que eu posso falar? Um perfil mais empresarial, mas ele queria saber dos gráficos, se a gente fazia gráficos para acompanhar o desenvolvimento das crianças. Então, tinha uma expectativa toda muito de quantitativa, de quanto que a criança aprendeu, não aprendeu, e o menino era um menino de 3 anos, um doce. E ele dizia isso, que ele estava criando o filho dele, porque ele queria que ele fosse uma liderança, que ele fosse... E a gente acolheu, eu pensando com meus botões, no final do ano ele vai estar tirando essa criança, porque a gente aqui não tá fazendo ranking, não está vendo qual... Mas deixei, né? E o menino, um docinho, ele que era um menino todo retraído, mais encolhido, começou a fazer parcerias, e os nossos projetos, eles têm muito, tinham, estou falando no presente, porque essa escola foi a minha formação mais querida. Acho que quando a gente tem a experiência de dirigir uma escola, você não sai o mesmo. É muito pepino, né, Sofia? Muitos pepinos e desafios, você sai ali de outro jeito. Mas, enfim, esse menino que era mais recolhido, em função dos nossos projetos, que eram muito voltados para sociabilidade, os afetos entre eles. Um dos projetos que a gente tinha, por exemplo, é passar o dia na casa do amigo. A gente fazia isso, então eles iam juntos para a casa do amigo, andando pelas ruas de Santa Teresa, conhecendo o bairro, a geografia do bairro. Nesse dia, os pais preparavam a casa com os álbuns de memórias do nascimento, os brinquedos preferidos, faziam o lanche preferido da criança. Então, as crianças conheciam o bairro pelos afetos. Olha, aqui é a rua do fulano, aqui é a rua do ciclano. Mas, enfim, esse menino, depois de viver toda essa experiência com a escola, no final do ano ele estava cheio de amigos. Acabava o dia na escola, os amigos estavam combinando o programa. E aí, passou-se um ano, esse pai voltou numa última reunião de pais, ele olhou para mim, desculpa, passou um ano não, depois de 2 anos. Não tirou a criança da escola, já estava quase no final do tempo lá dele, ele olhou para mim e falou, olha, eu não entendo o que vocês fazem, mas dá certo. Eu achei maravilhoso aquilo, porque é isso, assim, eu não fiquei fazendo, vou ficar convencendo ele tem outros valores, outra cabeça, mas ele está observando que o filho está muito bem, feliz, cheio de amigos, aprendendo, ou também receber coisas do tipo, a gente fez um dos projetos que a gente fez com as crianças pequenas, era de mergulhar, pesquisar sobre o Japão, eu não lembro se era a Copa do Mundo, não lembro o que era, mas enfim, nesse mergulho, tudo que eles queriam aprender, eles iam dando para a gente essas pistas, isso que a Sofia falou, né? Eles iam trazendo as curiosidades, então nisso a gente ia a fundo nas coisas, né? Um dia chegou uma avó e falou assim, gente, o que vocês estão ensinando para essa criança? Que ela vem me falar das plantações de arroz no Japão. Como assim? Acho que era alguma coisa assim. Os brinquedos do Japão, como assim? Como vocês ensinam isso? Eu falei, não é que a gente ensina. A gente pesquisa junto. E como é interessante, eles guardam porque eles guardam com o coração, que a gente chama de care, né? Toca o coração porque toca o interesse e o conhecimento se dá a partir daí. Eu estou dando esses exemplos de situações que eu vivi com famílias, né? Porque eu acho que esse é um desafio para a gente. Quando a gente recebe as famílias e entende que para estabelecer uma relação de parceria, eles precisam entender o que a gente faz. E como é que a gente vai explicar o que a gente faz? Não é só no blá, blá, blá. É convidando para estar junto, é fazendo exposição com os nossos projetos, é explicando quais são os sentidos das nossas escolhas. Isso vai fazendo a família se aproximar de alguma forma. E sair desse lugar do cliente, sabe? Esse lugar do cliente que vai te cobrar um produto que ele está querendo que você entregue para ele. Esse lugar não é um lugar de parceria. Esse é um lugar de consumidor. A gente não está falando... Claro, tem numa escola particular, tem um dado concreto que é isso. São as pessoas que pagam as mensalidades, que garantem a sobrevivência da escola, mas isso não quer dizer que a relação
Quando você tem uma instituição educativa, você não tem um comércio. Escola não é comércio, escola não é loja, não se vende um produto. Escola é um projeto. E quem paga a mensalidade está contribuindo para a existência desse projeto. E não está comprando um produto. Então é parceiro que se coloca do lado, ou realmente. E se a escola, nesse sentido, para a escola particular, tem esse desafio. Se a escola não sabe os porquês da escolha dela, cada vez que o pai se colocar no lugar de cliente, cobrar ou perguntar alguma coisa, a escola vai se dobrar, porque ela quer agradar o cliente, ela não tem projeto. Como você tem projeto, às vezes você vai desagradar. Você vai dialogar, vai explicar. Mas, por exemplo, tinha uns pais que chegavam assim, por que as crianças não saem de coelhinho na Páscoa? Porque a gente não vai pintar as crianças de coelhinho. E aí eu explicava qual era o nosso entendimento dessas datas festivas que eram... Primeiro, a escola é laica, a escola não é religiosa, então o que é a Páscoa para uma criança da Umbanda, para uma criança do catolicismo, para uma criança espírita, para uma criança sem religião? Então a gente defendia, e aí a gente tinha que lidar com esses impasses com as famílias, e nós sempre procurando, ao invés de se colocar contra, olha como a família... Não, olha, a gente pensa assim... Então, acho que tem essa... Eu gostava de dizer uma coisa engraçada, que é, eu já tive situações em que nós temos que nos colocar como parceiros dos pais e, obviamente, ouvir as contribuições e aquilo que eles trazem, mas isto que a Adriana diz muito certo, e eu acho que é aqui que muitas escolas se perdem ou têm medo de fazer diferente, porque, agora não vou agradar aos pais. Puxa, a gente não está aqui para agradar aos pais, a gente está aqui para fazer aquilo que é certo para as crianças, obviamente, no nosso humilde entendimento, não é? E disponíveis para ouvir as outras pessoas, mas sempre, está bem, mas olha, o nosso norte é este. E eu já tive famílias que eu, a dada altura, ao fim de processos tortuosos, tive que dizer, olha, eu acho que tenho que pensar se esta é a escola certa para si. Mas o meu filho é feliz aí. Ok, mas vocês, enquanto família, também precisam ser. E se não estiverem disponíveis para ser nossos parceiros, então se calhar melhor escolher outro lugar. Eu este ano tive um pai muito engraçado que entrou na escola e quando ele entrou, a reação das pessoas, não é? Porque a gente aqui é muito informal e tal, foi assim um bocadinho, porque era assim um senhor que vinha todo engravatado, queria falar com a doutora Sofia Borges e toda a gente reage um bocadinho, porque obviamente aqui ninguém me trata dessa forma. E então ele veio, já as aulas tinham começado e ele vinha contar que queria tirar o filho da escola dele porque o filho gostava de se vestir de bailarina e a educadora deixava que o filho dele se vestisse de bailarina. E ele achava isto, obviamente, um disparate e, portanto, ele vinha de uma escola inglesa, assim, mais certinha, não é? E então veio que queria muito mudar o filho para aqui, porque tinha ouvido falar muito de nós e tal, e eu ouvi aquela história e disse-lhe, olha, eu não sei se esta é a escola certa para mudar o seu filho, porque se ele se quiser vestir de bailarina, a professora vai deixar ele se vestir de bailarina e vai deixar ele vestir-se de Branca de Neve e vai... Portanto, se esse é o seu motivo, eu não acho que vale a pena mudar de escola. Pensa bem. Não, eu disse mesmo, eu disse, olha, pense bem... Mas isto foi tão engraçado, porque foi tão verdadeiro e tão sincero o meu discurso, que ele mudou, o miúdo é super feliz aqui, claro que anda vestido de bailarina e de Branca de Neve, e o pai tem feito um caminho no sentido de entender porque é que nós permitimos e porque é que não, para nós não faz sentido ele como pai toldar isto. Claro que o pai vem de um lugar em que ele acha que todo bailarino é gay, ele não quer que o filho dele seja gay, claro que vem deste lugar, e a gente pode ajudar este pai a ter um entendimento diferente, mas porque não veio de um lugar de julgamento meu, não é? Eu não disse, olha, eu acho um disparate o senhor pensar assim, eu disse, eu entendo o lugar de onde o senhor vem, mas olha, se calhar aqui não é o melhor lugar, porque aqui vai acontecer. Com certeza, é verdade, mas a Marileia perguntou também sobre a coisa do professor se frustrar quando ele chega numa escola em que ele se sente... Eu, como falei, eu trabalho com formação de professores, né? E trabalhei em formação e serviço com os professores que estão ali em exercício. Mas muitas alunas minhas falam isso para mim, poxa, professora, eu dou aula também de educação infantil, de corpo e movimento.
professora, a gente está aqui aprendendo sobre como a gente deve compreender a criança, qual é o nosso papel como professor. Aí a gente chega na escola, nos estágios, e vê relações tão opostas, as crianças pouco escutadas, às vezes o professor duro com as crianças, um cotidiano pobre. E a gente se sente tão frustrado porque aprende como deve fazer, o que é interessante, e quando chega na escola, eu sempre falo assim, eu compreendo. É claro que é incrível você poder trabalhar numa escola que você tem identidade. Mas eu acho também que existe a necessidade de você sobreviver, né? Você precisa, então, muitas vezes, quando você está no início da sua carreira, você precisa botar um pouco, né, a sua cara a tapa, como a gente fala, né? Você vai precisar viver experiências que não são as ideais, mas você tem a autonomia de estar nas suas quatro paredes e construir o seu trabalho. Eu acredito nisso. Muitas vezes não, muitas vezes não. Muitas vezes você não tem, mas assim, tem um tanto que é possível. E aí, especialmente a educação infantil, né? A gente até vê agora entrando uns pacotes para a educação infantil aqui no Brasil, pública, de apostilamentos, coisas que são inadequadas para as crianças pequenas. Então, ainda que você tenha uma pressão dura, existem brechas, mas, claro, você trabalhar numa escola que você se identifica é muito mais gratificante. Mas acho que isso é um processo. Você vai aprender com as durezas até o que você não gostaria, tentar construir o possível, mas eu acho que a situação ideal realmente é quando você consegue estar numa escola que você tenha uma identificação, né? Onde você tem um espaço para exercer a sua docência. E, enquanto isso não é possível... Lina, você como professora sentiu isso? Tá, cerceada de funcionar na tua sala com aquilo que você acreditava na tua sala de aula? Na minha sala de aula eu sempre tentei gerir as coisas como eu entendia. Eu tentava passar os conteúdos que eram obrigatórios, mas da forma como eu achava que eles podiam ser feitos, de uma outra forma. Mas isso obrigava-me depois, por exemplo, em reuniões de grupo, porque eu era professora do terceiro ciclo e fui do secundário também, onde há digamos assim, há as planificações que têm que ser para aqueles níveis e às vezes eu fazer de uma outra forma, ou como cheguei lá de uma outra forma, obrigava-me a justificações que nem sempre eram bem aceites, não é? E às vezes a minha postura, mesmo em termos de avaliação, que não coincidiam com as das minhas colegas, mas aquilo tinha que sair um pacote do grupo e do ciclo, deixava-me sempre muito, muito zangada. E foi aí que eu me comecei realmente a zangar, porque enquanto sala de aula, eu posso dar o mesmo conteúdo das mais variadas formas, da forma como eu acho que vai suscitar mais motivação, etc. Mas depois, quando em termos de avaliação, em termos de outras questões, eu tinha que encaixar naquilo. E ali também as perspectivas são diferentes de pessoa. O que deve ser avaliado, o que não deve ser avaliado, o que deve prevalecer, porque a avaliação, para mim, tem um peso excessivo em termos de escola, não é? E aquilo que é avaliado, no meu entender, não é aquilo que é o mais importante. E os alunos, digamos assim, com apetências mais para a prática, mais para as artes, mais para... Neste momento, quer dizer, até o momento em que eu saí, não tem espaço numa escola pública. É muito porque os outros conteúdos têm um peso muito grande e às vezes as crianças e os jovens, não é? Eu estive sempre mais ligada a faixas etárias da adolescência, às vezes têm
outras apetências que não são tidas em conta, porque os aspectos cognitivos, uma matemática, uma língua portuguesa, uma língua ou a biologia, tudo isso tem um peso muito maior em relação a outras disciplinas que possam exigir mais conteúdos mais práticos. Agora, eu vejo neste momento uma maior preocupação de busca dos pais no sentido de encontrarem uma escola que seja onde sintam que os filhos são felizes, porque no fundo as crianças elas gostam de ir para a escola, mas não gostam das aulas, e aqui é que está a questão. Portanto, eles gostam do espaço escola, do convívio com os colegas, do que se passa em termos de escola. A maior parte não gostam das aulas. Portanto, isto aqui é que há uma reflexão grande que deve ser feita. E eu vejo neste momento os pais mais preocupados com essas questões, como é óbvio, do que propriamente, e posso estar errada porque eu saí não foi assim há tanto tempo, mas já há 4 anos e muita coisa pode ter mudado, do que propriamente eu vejo os professores muito interessados nessa mudança. E eu falo, e eu era professora, lamento, mas eu senti-me sempre um pouco sozinha nesse querer fazer a mudança dentro da escola. Portanto, acho que na maior parte as pessoas estão confortavelmente instaladas no que sempre foi, nos conteúdos, nas metodologias, pouco motivantes, tendo muito pouco em consideração a especificidade e as necessidades de cada aluno. E isso para mim foi sempre com o que eu fiquei, com o que eu me debati em contexto escolar. Talvez o que a gente possa também perceber, verificar com essa dinâmica, é que eu imagino que, como todos nós, quando entramos num trabalho, se é um trabalho do nosso sonho, se tem a ver com os nossos propósitos, a gente entra com entusiasmo, né? Acreditando que vai fazer aquilo e mais alguma coisa. Em qualquer carreira é assim. Agora, o que pode acontecer é que esse entusiasmo pode ser alimentado e cada vez eu ter mais entusiasmo, ou ele esmorecendo, e eu ficar num lugar comum que pode levar a essa estagnação, Sim. que pode levar a uma acomodação por outros motivos, que não foi o motivo que me levou a entrar naquela carreira. Porque as pessoas estão cansadas. Aí a gente vê os dois lados, na verdade, com um desalento. Porque se a gente olha também os jovens ou as crianças que gostam muito no seio daquela escola, na relação escolar, mas pode ter um não desejo de gostar, né, de estudar ou de aprender, na verdade a escola é um lugar de aprendizado. Uhum. Né? Também tem alguma coisa errada, porque Sim, na claro. escola a gente faz amigos, né? A gente cria relações, aprende sobre empatia, sobre companheirismo, mas a razão pela qual a gente vai para a escola é para aprender algo, até isso, né? Claro, é isso, faz parte, é um processo. Há alguma coisa, né, que precisa ser revista, na verdade, dos dois lados. E essa coisa dos moldes, eu lembro que eu dei aula, né? Eu dei aula numa escola particular, como a gente fala no Rio de Janeiro, um colégio, e fui substituir um amigo para dar aula de química para uma turma, naquela época, talvez do primeiro ano, do segundo grau, eu acho, não sei o que é isso agora, não sei mais que nome tem essas coisas nesse momento. E eu lembro que os alunos todos tinham uma atenção, porque chegou uma professora nova, né, no meio do ano letivo, de uma matéria difícil, que era química para eles, e eles tinham uma relação muito difícil com o meu amigo. Então, eles tinham um misto de alívio, porque o meu amigo saiu da escola por um tempo, mas também uma apreensão, porque chegou uma professora nova. E eu percebi que aqueles jovens, né, saindo de uma infância,
eles estavam, todos assustados. Só isso. Não tinha a ver com capacidade intelectual em relação à química ou não. Eles tinham criado um bloqueio que a relação deles com o professor não era boa. E a partir desse bloqueio, eles decidiram que não iam aprender nada. Que aquela aula não era boa, que aquela era a pior aula que eles tinham na semana, que eles sempre iam ter notas ruins e que eles tinham isso. E eu lembro que eu fiquei lá 3 meses com eles, e quando passaram os 3 meses, era uma escola de freiras, quando passaram os 3 meses e eu ia embora, eles pediram para a madre para eu continuar. E ela disse, eles aprenderam química. Eu falei, eles não aprendiam porque eles não queriam. Eles estavam bloqueados emocionalmente. Não é porque eles tinham déficit de atenção, não é nada disso. Eles estavam simplesmente bloqueados emocionalmente, porque a relação afetiva com o professor não acontecia. Se não acontecia, a informação não passava, eles estavam bloqueados, era claro. Mas eu também consigo ver, do lado do meu amigo, o quanto para ele era um sacrifício estar trabalhando ali. Porque eu fui lá e passei 3 meses. Ele, naquela época, trabalhava em 4 escolas. Ele saía de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Eu imagino que ele não conseguia criar afeto com nenhum aluno. Porque ele, naquele momento, estava vazio, estava frustrado. Estava ali por outro motivo. Não é porque ele queria ser um educador. E isso a gente encontra muito, né? Que os professores chegam, às vezes, num ponto que a razão pela qual eles estão ali não é a razão pela qual eles entraram na carreira. E isso, em algum momento, vai fazer com que essa relação quebre. E a informação não passe. Eu lembro também que trabalhei uma época no Viva Rio, não sei se a Adriane conhece, que é uma organização não governamental que tem no Rio de Janeiro. E trabalhei numa época que o Viva Rio fazia um projeto chamado... acho que era supletivo do 2º grau, uma coisa assim. Um programa que era meio teleescola, como a gente tem hoje, e uma educadora presencial. E eu trabalhava presencialmente. E o que acontecia? Nós tínhamos um programa, né, um formato para cumprir, que era entrar na sala de aula, passar 30 minutos de uma aula em vídeo, naquela época era cassete, os alunos viam tudo aquilo sentadinho, e depois eu explicava um pouco sobre aquela aula, e dava para eles exercícios sobre aquela aula, e acabava a aula. E isso acontecia às 7 horas da noite, com alunos que vinham do trabalho. Em 15 minutos daquele vídeo correndo na televisão, a metade da turma estava dormindo. Dormia. Claro. É tão claro isso. E aí eu contei tudo. Ninguém sentava mais um atrás do outro, todo mundo sentava em círculos, e a gente discutia o tema daquela aula. Eu fiz isso durante 2 anos. Mas a minha supervisora me avisava quando a supervisão do Viva Rio ia passar nas salas. Porque ela dizia, funciona, as notas aparecem, mas é totalmente contrário do que o projeto inventou. Então, se o supervisor entrar na tua sala e não vê o vídeo passando na televisão, tu está demitido. Então, ela me ligava e dizia, hoje eles vão fazer supervisão toda essa área. Tem atenção, tem o vídeo a postos para enfiar a cassete quando eles botarem o pé na porta, pelo amor de Deus, senão tu vai ser demitido. É isso. A gente tem uma flexibilidade QB, né? A gente vai gerindo, mas claro que entristece. A atenção que eu ficava nesses dias, a minha aula não tinha qualidade nenhuma. Porque não era aquilo que eu queria fazer, não era aquilo que eu acreditava, não era aquilo que os meus alunos estavam habituados.
Por exemplo, eu trabalhei os primeiros anos, eu não queria escolher manual, porque eu queria ser eu a produzir os meus materiais de acordo com as necessidades dos Boa alunos. instituição. Por isso eu falei com a Sofia que os aprendizes é uma exceção ainda. E eu imagino que as escolas públicas, as escolas oficiais, com esse olhar, também sejam exceções. Não que tenham profissionais que são exceções, são estruturas que ainda são exceções para acolher esses profissionais para eles fazerem exatamente isso que eles gostariam. Adriane, eu imagino que no Brasil é mais aberto, mas eu penso que as escolas públicas, nesse momento, acolhem mais esse tipo de projeto ou menos esse tipo de projeto? Como é que é esse momento educacional no Brasil? Eu acho que vocês devem estar acompanhando, a gente está vivendo um momento difícil no país, né? A gente está vivendo um momento de ataque e desmonte da educação pública, um governo golpista, criminoso, que diminuiu a taxa tributária dedicada para a educação, que tem pressionado professores, né, com pacotes como eu falei, né, de ensinos apostilados, de coisas do tipo. Então, assim, é difícil falar, assim, agora a gente vê muito movimento de resistência, né? A gente tem muitos grupos de professores, de associações de professores, redes de professores, fóruns de professores, que se unem para fazer frente a esse desmonte, a esses desmandos, né? Então, talvez eu não possa te dar um panorama geral, porque a gente tem um país, né, um país muito grande, uma diversidade, né? Você tem ainda localidades em que você tem população ribeirinha, você tem população quilombola, você tem as crianças da zona rural, você tem as crianças das zonas de milícias, zonas de perigo, né, zonas de risco do Rio de Janeiro, perto das comunidades, das favelas, você tem as escolas de elite, então é tão diverso. O que eu posso te dizer é que a gente hoje vive um momento de muita tensão no campo educacional, né? Não só voltado para a questão da... A gente tem um ministro da Educação que acabou de ser deposto ontem. É sério? Não, nem sabia disso. Era uma figura lastimável, e agora os candidatos a assumirem o Ministério da Educação são figuras que têm essa ideia do ranqueamento, essa ideia de, enfim, desqualificar a educação pública, né? Sempre colocando os professores como de menor qualidade, enfim, a gente não está num bom momento mesmo. Se eu começar a falar aqui, eu não paro, porque é muito triste, muito difícil. Fora o coronavírus, né, gente? Que a gente aqui está longe ainda de debelar, porque a gente está sem governo, né? A gente não tem ministro da Saúde. Há mais de um mês a gente está sem ministro da Saúde. E agora a gente está sem ministro da Educação. É aquela coisa da bandeira, né? De saúde e educação, né? Tipo, Exatamente. as duas bandeiras, né? As duas bandeiras fundamentais. Sim. E agora, com o coronavírus, fica mais claro ainda quanto a gente precisa de um Estado que acolha, que ajude a sua população. E a gente não tem. A gente tem, especialmente, claro, as camadas empobrecidas são as que mais sofrem. A quantidade de óbitos está mais, especialmente nas pessoas que recebem até 2, 3 salários mínimos. Então, a gente tem um panorama de muita injustiça e desigualdade social, né? O que torna para a educação um grande nó, porque agora, por exemplo, voltar às aulas, em salas de aula com 30, 40 crianças, é, para mim, um absurdo, porque a gente vai ter certamente o agravamento
disseminação da doença, né? E há uma diretiva de retorno às aulas. Então, a gente agora está lutando para preservar a saúde das crianças e das famílias, né? Então, acho que é isso. A Dani falando nisso me faz lembrar. Sofia, como é que foi para ti voltar para as aulas nesse momento, né, tão confuso em relação à saúde? Como é que os aprendizes lidaram com isso também? Olha, nós abrimos no dia 1 de junho com as crianças de pré-escolar. Aqui foi super tranquilo. Eu acho que tudo aqui é tranquilo, não é? Tentámos preservá-los no sentido de, ok, desinfetámos a escola, as educadoras estão de máscara, mas os pais entram na escola, a gente isolou, ou seja, deixou uma área que é a área do hall de entrada da escola, onde os pais podem entrar, aí as crianças trocam os sapatos com os sapatos da escola e depois vão para o recreio, e a grande maior parte do tempo temos feito as atividades no exterior, porque é aquilo que eles precisam depois de estarem há 3 meses metidos em casa, não é? Então, super tranquilo. E agora, em julho, já vamos poder receber os do primeiro ciclo, que na realidade são dos grupos que mais me preocupam com isto tudo, porque os adolescentes, na realidade, acho que têm mais ferramentas e hoje em dia eles comunicam tanto online uns com os outros que ter as aulas online para eles não foi um grande problema, até porque depois das aulas eles já se conseguem encontrar e já conseguem sair. Agora, para o grupo de primeiro ciclo, pronto, que tem menos autonomia, não é? Eu acho que são os grandes prejudicados com tudo isto. Mas o regresso agora foi assim, super tranquilo. Olha, estou a ficar um bocadinho atrapalhada em termos de tempo, minhas queridas. Os meus filhos já me começam a bombardear. Não sei se acharam que eu me esqueci de outra casa. Para a gente fechar, eu queria, né, perguntar como mãe, como sociedade, de que forma que nós, que não estamos dentro da escola como profissionais, podemos auxiliar para a gente ter uma escola com mais qualidade e para que a gente tenha os nossos filhos sendo apoiados para realmente viver o aqui e agora, com uma educação consciente, para que na vida adulta eles possam ser cada vez melhores como seres. O que a gente pode ajudar? Eu acho que é a parceria, Marinelli, como a gente falou. A escola está junto e cooperando em diálogo, contribuindo como parceiro, não se colocando no lugar de quem apenas cobra ou reclama, mas alguém que está pensando junto com a escola, de braço dado. Eu também acho que é nós indo na frente, não é? Ou seja, acho que o melhor exemplo que a gente lhes pode dar a eles é nós próprios irmos fazendo o nosso caminho individual, não é? E irmos na frente disso. Por exemplo, eu agora nesta situação do coronavírus, eu vi tanto adulto tão apavorado, tão cheio de medo, tão aflito, sem as suas estruturas de controle, ai meu Deus, não é? E então por isso que eu falo muito do nosso dever enquanto pais, não é? No fundo, e de educadores, não é? Tanto faz, acho que somos sempre educadores, não é? De fazer esse caminho, porque na realidade a gente acaba por permitir que eles façam o caminho deles ou por dificultar o caminho deles, não é? Eu tenho muitas crianças que não vieram à escola, obviamente não é pela necessidade deles, mas é porque os pais estão apavorados e não conseguem sair desse lugar de medo para deixar os filhos virem. Então isso é uma grande responsabilidade, não é? Pensar, puxa, eu estou com medo, mas espera lá, o que é que era bom para o meu filho? Era ir, então eu devia ser capaz de lidar com o meu medo, não é? Ok, Lina? É isso que eu sinto também, que esse caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ele tem que começar pelos pais, não é? Para serem eles também a dar o exemplo. A realidade é que neste momento são as crianças que estão a puxar pelos pais, para eles fazerem esse movimento. E então são os pais que estão a ir atrás das solicitações, ou seja, vêm-se obrigados a fazer um movimento pelos filhos, não é? Porque eles estão a puxar
a puxar os adultos à mudança, a saírem da sua zona de conforto, a começarem a ver as coisas de outra forma. E também, como a Adriana diz, a parceria com pais e escola é fundamental. Eu fui professora e também fui mãe, não é? E sempre tive, e às vezes exerci, era da associação de pais e sempre foi numa postura de colaborar. E enquanto professora também chamei sempre os pais para colaborar, portanto, e isto é fundamental para que as crianças realmente sintam que a educação em casa tem uma continuidade e tem uma sequência na escola, para que não sejam mundos à parte, que aí eles depois sentem-se também um pouco perdidos e deslocados. Em casa ouvem umas coisas, na escola ouvem outras. Esta harmonia deveria de existir, e eu acho que a escola também devia ter atividades para os pais, porque estamos aqui a falar, não é? Mas eu lidei com situações muito complicadas, não é? Em que os pais não tinham a mínima noção sequer do que se passava na escola, portanto, e essa parceria faz cada vez mais sentido e é cada vez mais necessária, não é? Ouvindo vocês, eu acho que a gente pode simplificar com a ideia de, né, escola e pais têm que ter um bom casamento, né? Um casamento saudável. Então, assim como a gente escolhe parceiros para um casamento por afinidade, é bom que a gente também comece a buscar escolas com afinidades, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita, mesmo que tenhamos impedimentos, talvez porque a gente é mais longe, talvez o horário não é tão quanto a gente gosta, mas que a gente consiga ter força para ultrapassar esses obstáculos e realmente entregar para o nosso filho aquilo que a gente acredita que pode ser o melhor para eles e também ser melhores parceiros para os professores e para as instituições. Porque, tal como nós, eles também estão tentando fazer um grande trabalho e, às vezes, não conseguem. Então, se a gente olhar para isso como sociedade, a gente pode se colocar na posição de que forma eu ajudo a escola dos meus filhos para que o projeto tenha mais êxito. E se esse projeto tiver mais êxito, meu filho tem mais êxito, a escola tem êxito e a sociedade tem êxito. Esse é o que eu desejo, né, para cada pai que coloque um filho numa escola, para cada escola que recolha, né, uma criança, faça uma grande parceria e aí sim a gente vai conseguir criar um mundo realmente melhor, mais solidário, mais humanitário e principalmente com mais energia de cooperação, menos de competição. Obrigada, Sofia. Adriana, obrigada. Obrigada, Nina. Espero que as pessoas tenham gostado e se inspirado e parado para pensar um pouquinho que essa dinâmica tem que ser feita juntas, de mãos dadas. E eu espero que as pessoas possam fazer isso. O Talk Show Antes do Jantar fica por aqui. Na próxima quinta-feira, voltamos às 18 horas para trazer para você mais inspiração, para que você possa sentar na mesa do jantar com a alma mais alimentada. Muito obrigado a todas. Obrigada, Marinela. Obrigada, um beijinho. Obrigada, um prazer.